Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Por eu ser evangélica, eu sempre procurei por alguém que compartilhasse a mesma fé. No entanto, na igreja onde eu congrego há mais de 25 anos, só me deparei com um bucha, irmãozinho que, mesmo sendo da igreja, não queria compromisso. Ou então, aqueles que não queriam nada com nada, nem emprego tinham, mas queria alguém para formar família. E quando eles vinham tentar uma aproximação, eu perguntava o porquê de ainda estarem desempregados. E a resposta era sempre a mesma: estou aguardando no Senhor. Sinceramente, para mim, isso significava que a preguiça rondava eles, porque eu sempre trabalhei e nunca me faltou emprego. Em casa, todos nós fomos criados desde pequenos a prover, a ter a sua própria liberdade financeira. E quando eu me deparava com alguém que dizia aguardar no Senhor, não rolava. Um dia, eu fui convidada para ir no aniversário de uma colega de trabalho e ali eu conheci o Renê e a gente se sintonizou na hora. Ele era super brincalhão, alegre, e ao saber da minha crença, ele não se opôs, muito pelo contrário, disse que eu estava no caminho certo e que a avó dele era evangélica e para ele era um bom exemplo. Na verdade, quem ficou preocupada fui eu. E mesmo achando ele fantástico, eu pensava: e se ele me desviar? E se for um enviado para me tirar da igreja? Na minha cabeça, centenas de pensamentos conflitantes surgiram. Como a gente se deu tão bem, trocamos número de telefones e começamos a nos comunicar por mensagens. O Renê, ciente da minha fé, costumava me enviar mensagens cristãs e demonstrava um grande respeito ao conversar comigo. Sabe, me convidou para vários passeios e em todos ele se mostrou atencioso e agradável. Nos encontramos algumas vezes e em um desses encontros o Renê me pediu em namoro e eu aceitei. Apresentei o meu novo namorado aos meus pais e ele, sempre muito simpático, conquistou os dois de uma vez só. Ele me acompanhava à igreja e quando não podia ir, me aguardava em casa. E ao final do culto fazia questão de me buscar. E voltávamos para casa conversando e eu falando para ele sobre o que havia sido ministrado. Os pais do Renê são separados. A mãe e o pai já têm outras famílias. E o meu namorado mora sozinho. E quando eu conheci os meus futuros sogros, eu confesso que tive uma boa impressão deles. Sabe, super educados, gentis, e eu nem sei se o Renê puxou o pai ou a mãe. Na verdade, eu acho que ele tem 50% de cada. Eu não consegui entender como os pais dele podiam ser separados, já que ambos falavam bem um do outro. E quando se encontravam em alguma reunião de família, era evidente a conexão que eles tinham. Após o fim do casamento, nasceu uma bela amizade. Renê e eu, cada dia mais apaixonados, e em 1 ano de namoro ficamos noivos. E ele super empolgado para se casar, quando
A gente passa em frente a lojas de móveis. Ele quer entrar, saber preço. Fica imaginando nossa casinha com o nosso jeito. Meu noivo é um fofo. E sempre me acompanhando na igreja, o irmão do batismo abordou meu noivo e o colocou contra a parede, ao afirmar que não era o suficiente só frequentar os cultos e que ele precisava se batizar. Porém, o René respondeu que isso aconteceria mais para frente, quando Deus tocasse em seu coração. E o irmão não gostou e foi rude e falou algumas coisas que deixaram o meu noivo chateado. E como o René não é de guardar nada, falou para o próprio irmão que ele estava sendo inconveniente e a forma que ele tinha de obrigar as pessoas a se batizar era simplesmente desagradável e afirmou que tinha muito temor a Deus. E o irmãozinho zombou do jeito dele falar e os dois se desentenderam. O meu noivo prometeu que não iria mais voltar na igreja, pelo menos por enquanto, porque o irmão tinha o deixado triste, mas que logo passaria, e deixou de me acompanhar. Mas me leva, me busca e a gente ora junto. Inclusive fizemos uma campanha em prol de uma promoção de trabalho para ele. E o René foi promovido e, como gratidão, ele separou um valor e me entregou para eu levar à igreja. Meu noivo, mesmo não indo na igreja, ele é 1000 vezes mais maravilhoso do que muitos que estão lá. Mas eu tenho ouvido muitas indiretas e eu sei que é para mim. O irmão do batismo espalhou que o René é rebelde e que logo ele vai me tirar da igreja. O que não é verdade, porque o meu noivo até briga comigo se eu digo que estou cansada. Ele é muito temente a Deus. E tudo que vamos fazer, a gente sempre pede a direção de Deus. Meu noivo não bebe, não fuma, não tem vícios, ama estar em família, é respeitoso e os próprios pais dele diz que de todos os filhos, o René é o mais atencioso e o que eles podem contar sempre. Como eu cresci dentro dessa igreja, o pastor presidente me chamou no final de um culto e falou que tinha muito carinho por mim e que ficou sabendo da rebeldia do meu noivo com o irmão do batismo e que não gostou do comportamento dele e que ele não é rapaz para mim e que eu deveria vigiar porque o René não é convertido e no meio de tantos solteiros dentro da igreja, eu fui querer um que vive com o pé no mundo. E eu questionei e falei que os solteiros da igreja não querem compromisso, não querem trabalhar, não querem construir um futuro, porque ficam sentados esperando. E que ele mudasse a pregação, porque a pregação dele estava moldando homens acomodados e sem iniciativa. E o pastor me repreendeu e falou que eu estou em um relacionamento de jugo desigual e que eu terminasse o meu noivado. Isso foi o que eu ouvi do pastor presidente da minha igreja e comentei com os meus pais. E eles falaram que tem coisas que só nós e Deus sabemos o que é bom. Continuo indo à igreja e não comentei com o meu noivo sobre o que o pastor falou. Mas cada dia mais eu sinto que tudo que os irmãos pregam é para mim.
Não sei se é da carne ou se é de Deus. Agora me diga, e se fosse com você, o que você faria nessa situação?